Vamos lá, gente. Mais uma informação preciosa, né? Toda informação para nós é bem-vinda, é preciosa, né? Enquanto os outros dormem, estamos juntos aí e vamos aprender. Isso aí, gente, isso aí é de Deus, né? Enquanto a gente pode aprender, vamos aprender. Coloque esse vídeo aí, vá fazendo seu jantar, mas vamos ficar ouvindo o vídeo, que um dia vai fazer a diferença para nós. Vamos lá? Vamos falar agora sobre o Código de Processo Penal no seu artigo 28. Houve também uma modificação muito boa. Vamos ver como era o artigo 28? Antes, o artigo 28 era assim, gente. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, o Ministério Público, por algum motivo, ele recebia a investigação policial, por exemplo, ele lia e via que não havia motivo de apresentar uma denúncia para iniciar um processo, né? E aí ele achava que era caso, por exemplo, de arquivamento. Houve a prescrição, houve alguma situação, ele acha que é caso de arquivamento. Não há materialidade, ou então a pessoa que está sendo acusada, não há nem indício que ela pode vir ser o autor, né? Ou então, alguma situação dessa estirpe, ele requer o arquivamento desse inquérito policial. O que ele faria, né? Então, ele requer o arquivamento do inquérito policial ou qualquer peça de informação. O juiz, no caso de considerar procedente, ou seja, concordar com o Ministério Público, fará a remessa do inquérito ou das peças. No caso, se o juiz achar procedente, ele homologava. Ok, acabou ali. Mas se o juiz não concordasse, no caso de considerar improcedente as razões invocadas pelo Ministério Público, o que o juiz fazia? Ele fazia a remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral do Ministério Público. E este ofereceria a denúncia. Designaria outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistia no pedido de arquivamento, ao qual, então, estará o juiz obrigado a atender. Nesse artigo, falava só do procurador-geral, porque nesse tempo só havia o Ministério Público Estadual. Hoje nós temos o federal e a gente vai colocar a informação mais abaixo para vocês, ok? Complementar essa informação para vocês. Mandava para o procurador-geral. O procurador-geral, ou ele oferecia a denúncia, se ele concordasse com o juiz, ou ele poderia designar outro membro do Ministério Público, que aí já não atuaria mais em seu nome, mas atuaria em nome do próprio procurador. Por isso que esse novo membro do Ministério Público, se ele achasse conveniente o arquivamento, o juiz iria ter que aceitar o arquivamento, ou ele faria a denúncia se achasse conveniente. Assim era antes. Vamos ver, então, como ficou, né? Então, vamos lá. O Ministério Público, aí eu deixei aí no material de vocês, né? Ele recebe o inquérito policial, requer o arquivamento para o juiz homologaria, se concordasse. Coloquei no material de vocês. Caso o juiz não concordasse, mandava para o Procurador-Geral de Justiça, que ou pessoalmente faria a denúncia, mas como é uma pessoa muito ocupada, a regra, geralmente, ele delega para outro promotor, outro membro do Ministério Público, analisar, que pode denunciar ou pedir o arquivamento, né? A crítica, qual a crítica que se fazia em relação a essa postura do artigo 28? Justamente a questão da postura de acusação do juiz, porque o Brasil, ele adotou o sistema acusatório. Apesar do sistema acusatório não estava explicitamente na nossa legislação, não vinha por escrito, nem na lei, nem na Constituição, que o Brasil adotava o sistema acusatório, mas era implícito que o Brasil adota o sistema acusatório. O que quer dizer o sistema acusatório, gente?
Entre outras características, acho que a mais singular, a que mais caracteriza o sistema acusatório é justamente essa. Quem julga não acusa e quem acusa não julga, né? Entre outras coisas, claro, o princípio da inocência, a gente tem outras características do sistema acusatório, mas essa é singular, né? E isso vinha... existia algumas coisas na nossa legislação que muitas vezes o próprio juiz tomava à frente, como é essa uma situação dela, que parece que o próprio juiz faz mais vezes de acusação do que o próprio Ministério Público, como essa situação. O Ministério Público pede um arquivamento de um inquérito policial, de uma acusação, e o juiz, ele acha que não é caso de arquivamento, ele manda para o procurador para que seja analisado, para que seja feita uma denúncia. Então, era uma crítica que vinha sendo feita pelo próprio sistema acusatório, que o Brasil adota, e a lei vinha dando essa postura, essa legalidade, a que o juiz adotasse essa postura que aparentemente parece mais de um acusador, né? Não de alguém que tem que ficar neutro e que vai julgar, né? E agora, gente, olha só como é que vem a nova legislação. Ela vem trabalhando no sentido que, caso o promotor ele ache que deve haver o arquivamento, que não há elementos para que se faça a denúncia, não vai remeter para o juiz, e o juiz, discordando, deva remeter ao Procurador-Geral de Justiça, se no caso for estadual, né? Ou ao Procurador da República, se for federal, né? Se for, e aí representando a instância superior da Justiça. Se for federal, o Ministério Público Federal, seria quem? A Câmara de Coordenação Criminal do Ministério Público Federal. Para que haja um controle interno do próprio órgão do MP. E não mais o próprio juiz que mande para o MP. Agora, o próprio MP que teve o discernimento jurídico de não denunciar, ele mesmo vai mandar para o seu órgão gestor, né? Para o seu órgão de revisão. Por quê, gente? Uma vez que ele determina esse arquivamento. Porque é importante que todo órgão que detém um poder, por exemplo, você tem um poder de arquivamento, que ele seja revisado. Montesquieu mesmo fala que todo órgão que tem um poder, é necessário que ele tenha um poder superior de revisão. Porque quem detém o poder, é muito fácil que venha a deturpar o poder, ou usar o poder, ou usar de maneira indevida o poder. Então, é sempre bom que haja um órgão revisor. Por exemplo, o próprio juiz, quando ele decreta uma sentença, que tenha um poder revisor da sentença. Então, o promotor, né, ele vai ter o poder, sim, de arquivar, mas que tenha um órgão revisor do seu poder de arquivar uma investigação. Agora, é importante que seja um órgão revisor do próprio Ministério Público. Não precise mais uma discordância de um juiz encaminhar, já demonstrar, né, mesmo antes da fase processual, seu descontentamento com a posição do promotor de arquivar, porque isso iria de encontro à sua posição de inércia, que é uma posição que o juiz, Poder Judiciário, deve ter, né? Então, vamos ver como ficou, né? O artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, agora ele vai ter que comunicar à vítima, isso é uma novidade, né? Ao investigado e à autoridade policial, também é uma novidade, e encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei, ou seja, vai fazer essa comunicação é uma novidade, comunicação à vítima, ao investigado e à autoridade policial,
e ela mesma vai encaminhar a revisão dos seus pares, do próprio órgão do Ministério Público. E o parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com esse arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão do Ministério Público, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, vai organizar e a vítima vai poder recorrer. Isso aí é uma novidade, gente. Colocar o seu descontentamento nesse arquivamento. Parágrafo 2º. As ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, dos estados, municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, esse artigo é uma novidade, né, com a questão da própria vítima poder recorrer, e aqui, como uma paridade também, o representante da chefia do órgão também vai poder recorrer, né, do seu descontentamento se for um crime aí em detrimento da União, dos estados e dos municípios. Novidade, vamos ouvir, vamos ficar atentos, porque com certeza também vai ser importante nos concursos.